Fala pessoal, então agora trazendo a tática de Portugal aqui, né, as táticas da Copa do Mundo, que a gente tá fazendo uma série bem bacana aí, né. Portugal acabou estreando mal, né, contra o Congo, acabou empatando em 1 a 1, ficou aquela desconfiança e tudo mais, ainda mais aquela cobrança, né, o Mbappé fazendo muito gol aí, o Haaland também, o Messi, e cadê o Cristiano Ronaldo, né? Aí hoje com muita desconfiança em cima da seleção portuguesa, em cima do Cristiano Ronaldo, ele faz 2 gols, a seleção faz aí um 5 a 0 bem sólido aí pra cima do Uzbequistão. E aí, como ele tava falando, calando os críticos aí, né? Vamos ver como é que vai ser o desenrolar aí de Portugal no restante. Na última rodada aí, né? Da fase de grupos, tem as eliminatórias. Vamos ver como é que, até onde chega Portugal. Será que chegam na final? Será que ganha? Vamos ver como é que vai sendo. Vamos dar uma passadinha aqui então na tática deles, como funciona. Como escalou o Roberto Martinez hoje aí, né? Que era o técnico da Bélgica em 2018. Então, um treinador que manja aí de futebol, por mais que o pessoal tá criticando bastante o trabalho dele em Portugal, por ele ter muito material humano e acabar talvez não extraindo o melhor desses jogadores, mas tá aí, né? Então, ele fez duas mudanças, né, de um jogo pro outro. Do jogo contra o Congo, ele entrou com o Tomás Araújo e o Bernardo Silva, ambos tomaram cartão amarelo, então acredito que até para não tomar a suspensão e talvez por uma função tática diferente, ele tirou o Bernardo Silva e colocou o João Félix e trocou o Rubem Dias, né? Colocou no lugar do Tomás Araújo aí. E, enfim, partindo desse 4-3-3 aqui, né? A gente sempre começa falando um pouquinho da saída de bola aqui, então vamos partir já para quando tiver a bola, por mais que isso aqui é uma bagunça, parece, né? Uma zona aqui no menu, mas em game funciona legal. Então vamos partir para explicar um pouquinho de cada função aqui dos jogadores, né? A saída de bola. Diferente de algumas formações que a gente estava fazendo, né? A maioria estava sendo, no caso algumas, né? Tava sendo os 2 zagueiros, mais os 2 laterais na base e tudo mais. Aqui já é mais diferente, né? Fica mais o Rubem Dias e o Renato Veiga na base das jogadas, com o Vitinha baixando. Então fica aquela saída, como o pessoal fala bastante, pessoal de táticas aí, a saída de 2 mais 1. Né? No caso, os 2 zagueiros mais um jogador. Que aí no caso vai ser o volante, que é o Vitinha. Então ele vai estar com um orquestrador aqui. Fica os 2 zagueiros, aí tá com a saída de bola, o Vitinho baixa aqui, ele pode estar um pouquinho mais à frente como ele tá aqui no mapa, mas com o orquestrador vai fazer ele fazer esse movimento para trás, aí fica parecendo às vezes uma saída de 3 zagueiros, até parece, né? Fica parecido assim. Então fica essa base, né? Como a seleção do Uzbequistão não ia subir tanto para pressionar, não marcou tanto em cima assim, acabou não tendo mais problemas, né? Não tinha que o tempo todo vir baixar muitos jogadores, né? Então já parte até para falar um pouquinho da função dos laterais, né? Que eles podem, assim, se o adversário subir, no caso, como, assim, a base dessa tática que eu tô fazendo é com base no jogo do Uzbequistão, né? Evidente que aí quando pegar umas eliminatórias aí, eliminatórias não, né? Jogo de mata mesmo, valendo pra eliminação, aí Portugal não vai tão pra cima, eu acredito, né? Não vai pra esse, com todo mundo lá pra frente e tudo mais, mas como pegou uma seleção que é mais retraída, que ia ficar mais no campo defensivo, não ia subir tanta pressão, então os laterais ocupavam muito o campo de ataque. E aí de que forma, né? O Cancelo aqui é à direita, né? Vai estar com meia de ligação e meia versátil. Já explico até como ele funciona aqui com o Pedro Neto, né? Já passo até para falar um pouquinho do Nuno Mendes, que está com meia versátil também, mas como meia aberto pela esquerda. E aí eu já posso até aproveitar, né? Para juntar e falar dos pontas, né? Já sem muito mais delongas. O Cancelo com meia versátil porque ele vai ocupar todo o lado direito aqui, né? Do ataque. Pode vir ajudar aqui se precisar. Se for até fazer um movimento assim mais diagonal, quem sabe, ou fazer ultrapassagens aqui, ele vai estar fazendo todo esse tipo de movimento, né? Mas aí por que ele não está como meia direita, né? Por que ele está como meia de ligação? Para quando ele tiver que dar preferência entre fazer o movimento para cá ou para cá, que ele faça um movimento mais para dentro, mais para o meio do campo. Por quê? Porque o Pedro Neto está com um especialista em cruzamento. Ele não vai estar como ala produtivo, porque se ele tiver com um ala produtivo, ele vai fazer alguns movimentos assim. E não é o que acontece. O Pedro Neto fica bem colado na linha lateral, fica bem aberto, que é um jogador de muito drible, né? Então ele fica bem aberto, a defesa dos Uzbequistão toda fechada, e aí você tem o Pedro Neto sempre bem aberto, né? Porque ele pisa na área de um jogador de 1,72. Ele fica pisando na área o tempo inteiro, talvez ali para receber um cruzamento, ele não é tanto da finalização às vezes também, então deixa ele bem aberto para ser o jogador de drible, para receber mais aberto ali. Cancelo é um lateral que não tem só característica de jogar aberto, né? Ele joga muito por dentro, tem muita característica de meia, então deixando ele com meia versátil e meia de ligação, ele faz esse movimento mais para dentro, deixando o Pedro Neto com a parte de fora do campo, né? Jogador de mais drible, mais explosão, mais velocidade. Acho que acaba aproveitando bem a característica dos dois.
né? Aí do outro lado do campo, a dinâmica já é o contrário, né? Já é um pouco mais diferente. O Nuno Mendes ele não tá com especialista em cruzamento. Por quê? Porque eu não quero que ele fique limitado a só estar colado na linha, né? Ele pode subir então mais por aqui, vai ser o padrão o movimento dele mais dessa forma, mas ele pode trocar com o João Félix. Então muitas vezes ele pode subir mais por dentro e o Félix vir jogar mais na ponta, né? Até porque ele começa como um ponta, mas ele vem pro meio fazer a função dele, né? Que é mais um segundo atacante, um meio armador ali, do que um ponta de drible, rabisco, velocidade, né? A gente sabe como é que é essa característica do João Félix, né? Jogou muito bem como segundo atacante ali com aquele Atlético de Madrid campeão de La Liga, né? Junto com o Luis Suárez, o João Félix era o segundo atacante ali pro Suárez ser o cara mais finalizador, e deu muito certo. Então aqui a gente tem o Félix partindo da esquerda para dentro, fazendo uma função aí um pouco parecida, né? Não é igual, mas é uma coisa mais parecida. O Félix jogando mais próximo aqui dessa entrada da área, né? E aí então ele mescla esse posicionamento, ele vem aqui com armadura criativo, né? E aí, como eu falei, né? O Nuno Mendes como é versátil para não ficar limitado a só estar aberto, né? Podem trocar de posição bastante. São muitos jogadores no campo de ataque, tem que estar sempre trocando de posição ali para estar confundindo a marcação adversária, que era uma grande retranca aí do Uzbequistão, né? Fala dos últimos 2 meias, né? Aqui que restaram aqui na parte do meio campo das táticas. Aqui o João Neves vai estar com um meia versátil, meia de ligação aqui. Então, se precisar de apoio dele aqui pelo lado, ele vem, cai aqui pelo lado. Precisar que baixe aqui para ajudar o Vitinha na saída de bola, ele vai baixar. Jogada tala do outro lado, ele pode apoiar por aqui também, vir um pouquinho mais pro meio. E principalmente pisar muito na área, né? Para questão de cruzamentos, né, e tudo mais. Somar muitos jogadores ali para fazer um overload ali, né? Como eu falei no outro vídeo, esse termo aí. Encher a área dos caras ali, fazer no meio daquele bate-rebate, alguém sobra uma perna para alguém fazer um gol ali. Então ele vai estar com esse meio versátil para se somar à frente, se juntar, né? Ficam muitas vezes esses 3 jogadores ali na parte mais centralizada do campo, com o Nuno Mendes e o Pedro Neto dando amplitude. Muitas vezes é assim que funcionam os ataques, né? De Portugal. E aí o que restou aqui é o Cristiano Ronaldo, né? Vai estar como... Esqueci de falar do Bruno Fernandes, na verdade, né? Tá como armador criativo, assim como o João Félix, né? Como meio atacante. E aí ele é quase que um segundo atacante ali que fica em volta do Cristiano Ronaldo. Então ele pode fazer toda essa área aqui do campo, né? Ter toda a liberdade para cair pela esquerda, cair pela direita, cair por onde ele acaba sendo melhor para ele, né? Um jogador de muita visão, tem uma finalização absurda, uma armação de jogo absurda, então ele tem toda a liberdade para cair por um lado, por outro, por onde a bola estiver, ele tá ali para dar assistência, fazer finalização de fora da área, que é muita especialidade do Bruno Fernandes aí, né? Que é um jogador muito subestimado, um dos maiores jogadores aí da história recente do Manchester United, né? Uns anos muito falidos aí do time, e ele é um cara que está sempre ficando, né? Passa Rashford, passa o próprio Cristiano Ronaldo, voltou aí, já saiu, todo mundo vem, sai e o Bruno Fernandes já tá aí há muitos anos aí, pelo menos uns 5, 6 anos aí no Manchester United, tá um jogador já quase que lendário, né? Na história, um jogador muito bom, muitos bons números de gol, assistências, e ele tá aí com a camisa 8 da seleção de Portugal, jogando muito bem esse jogo contra o Uzbequistão. E aí agora sim o Cristiano Ronaldo aqui, né, como um pivô. E aí por que o estilo de jogo de pivô, né? Dentre os estilos que a gente tem aqui para atacante, o artilheiro ia fazer ele só correr muito para trás ali da linha de defesa adversária, né? Ficar tentando fazer ultrapassagem, e ele não é um velocista, mas ele não vai ficar recebendo bola na frente, até porque o Uzbequistão jogou mais defensivo. Pensei até não puxar marcação para ele fazer os movimentos mais laterais, ele caiu bastante pela esquerda nesse jogo, né? Como é costume, ele vir da esquerda para dentro, então ele se movimentou bastante. Só que eu acho que se colocar um puxa marcação nele, acho que ele vai ficar muito longe do gol, vai ficar se movimentando muito para um lado, para outro, e ele não é mais esse jogador de vigor físico de ficar correndo de um lado para o outro assim, né? Dessa forma. Então eu acredito que como pivô, ele dá um passinho para trás muitas vezes aqui, mas ele vai estar sempre sendo a referência lá na frente, né? Então sempre que você for fazer um cruzamento para a área, muito provavelmente o Cristiano Ronaldo ele vai estar lá. E muitas vezes o jogador que ele tá com o estilo de jogo de pivô, como ele dá esse passinho mais para trás, muitas vezes você constrói a jogada pelo lado e ele tá chegando na entrada da área, chega cabeceando, chega finalizando com mais força ali, né? Então no mais o movimento do Cristiano Ronaldo vai sendo esse, né? A gente pode até passar aqui para a fase defensiva já, né? Uma passadinha mais rápida pela fase ofensiva. Então na fase defensiva vai para um 4-2-3-1, aqui a princípio, né? Acredito que num geral para os próximos jogos vai se encaixar nesse 4-2-3-1, porque teve adaptação, né?
como o Uzbequistão se defendeu ali no 5-4-1, não, perdão, atacou no 5-4-1, então eles atacavam muitas vezes com os alas, os meias ofensivos e o atacante. Então ficam 5 jogadores ali atacando a última linha de Portugal. Então para você não ficar, às vezes, para Portugal não ficar exposto, né, só com esses 4 jogadores, muitas vezes baixava o Pedro Neto. E aí se defendia em alguma coisa parecida com, deixa eu até montar aqui, o 5-4-1. E aí ficava muitas vezes aqui só pra ter um esboço aqui de como tava mais ou menos. Deixa eu organizar os jogadores aqui certinho. Dessa forma aqui, mais ou menos. E aí, porque o Portugal marcou muito com a marcação individual. Então o Cancelo subia para marcar um dos meias ali, o Pedro Neto subia para marcar um dos alas, né? Então, às vezes o Pedro Neto não ficava tão ofensivo, né? Não ficava desenhado de 1-4-2-3-1. Então muitas vezes parecia que era uma linha de 5 assim de Portugal, com o Bruno Fernandes às vezes deslocado aqui pro lado direito e tudo mais, ficava uma coisa parecida com isso. Porque aí, como o adversário vai te atacar com 5 na sua última linha, você iguala aqui com 5, você não fica em inferioridade numérica, sofrendo muito risco. Mas acredito que é mais por circunstância do jogo, né? O Roberto Martinez se adaptou aí para o que ele esperava de Uzbequistão, para ele não acabar não sendo surpreendido, ficar tão exposto ali defensivamente, não tomar uma surpresa, não acabar perdendo, né? Para o Uzbequistão, que ia ser uma coisa que ia ficar muito complicada aí para Portugal na Copa. Ia ficar só com um ponto, ia ficar bem complicada a situação deles. Mas aí então ele fez essa adaptação, mas acredito que no padrão aí para os próximos jogos e tudo mais, eu acredito que ele não vai ficar baixando tanto o Pedro Neto para essa primeira linha aqui, né, de defesa. Acredito que vai ficar mais nesse 4-2-3-1 mesmo, mas aí fica a critério, né, de vocês. Por exemplo, se for para simular o jogo contra o Uzbequistão, pode já configurar, né, uma marcação individual, colocar o Pedro Neto aqui como meia aberto mesmo, mas para acompanhar o ala adversário. Então fica aí sempre nessa adaptação, mas como eu falei a princípio, esse 4-2-3-1 mesmo aqui na fase defensiva. As instruções ofensivas aqui, muito passando por aquele padrão, né, que a gente já, o pessoal está acostumado a ver aqui no canal, um jogo posicional. Então posse de bola no ataque, o passe curto, área de ataque ampla. Portugal explora muitos ataques pelos lados, né, por mais que eles juntem muitos jogadores por dentro. Os ataques são construídos pelos lados, né, com o apoio do rotação de alas, que eu vou mostrar mais pra frente nas instruções avançadas. Então esse manter formação aqui, toda aquela combinação do jogo posicional ficou bem interessante dessa forma. O time se colocar todo lá no ataque, mais ou menos com esse posicionamento. Sempre você tá tendo a opção de ataque, de opção de passe, né, pelo meio, pelo lado. Então fica bem interessante. Passar aqui rapidinho também nas instruções defensivas. Pressão na frente, sempre agressiva. Também bem parecido com o que o pessoal já está acostumado aí. E por mais que vocês podem até ver, né? Às vezes as instruções ofensivas e defensivas, elas são muito parecidas entre umas e outras, mas aí o que faz toda a diferença é o posicionamento aqui quando tiver a bola, as instruções não, o estilo de jogo do jogador, né? O prestador, armador criativo, tudo mais. Então isso aí tudo vai diferenciando os estilos de jogo, né? Então quando vocês forem usar essas táticas, ou quando vocês estão até assistindo a gameplay de fundo que eu deixo, por mais que as instruções aqui ofensivas e defensivas muitas vezes são parecidas, os estilos de jogo são mais únicos assim, né? Bem, pelo menos eu tento, né, replicar, né, simular o estilo de jogo da vida real. Eu acredito que fica bem parecido. Fico bem satisfeito com muitos dos resultados que tem aqui. Então passando aqui para as instruções avançadas, né? Preso às laterais e rotação de alas, né? Como eu falei, o padrão aí do jogo posicional, um jogo que o time vai dominar o campo adversário, né, ofensivamente. Então, preso às laterais para os jogadores ficarem bem abertos. Aí no caso quem vai dar mais amplitude vai ser o Pedro Neto e o Nuno Mendes. A rotação de alas, né, como eu sempre falo, os jogadores caírem pelos lados, vai até ajudar nesse movimento do Cristiano Ronaldo, né? Como ele está só como pivô, que faz ele ter movimento só para trás. Às vezes quando você está com a jogada pelo lado ali, ele pode baixar e ajudar por ali também, né? Circular mais o campo, cair pelos lados, né? Mas sem ser uma coisa tão forçada, sem ser uma coisa que vai tirar ele da área, vai tirar ele da zona de conclusão ali dentro da grande área, que é onde ele é mais perigoso, né? Sem ficar forçando ele a sair daí. Então a gente vem com mais instruções avançadas defensivas, né? Pivô contra-ataque do Cristiano Ronaldo, né? Também, como eu já fiz em outros vídeos também com o Mbappé, com o Messi, né? Deixar esse pivô contra-ataque para ele não ficar voltando tanto para defender. Ele ficava ali mais próximo dos zagueiros adversários até, né? Pressão à saída de bola ali dos Uzbequistão, às vezes muito pressionada pela seleção de Portugal. Então ele ficava ali próximo dos zagueiros, né? Para ficar evitando o passe de tanto recuo, né? Às vezes o volante tá com a bola. Para ele não tocar a bola pro zagueiro e ficar enrolando com a bola,
Cristiano Ronaldo muitas vezes não ficava voltando tanto, ficava ali próximo dos zagueiros, né? Justamente fazendo essa marcação ali e ligado, né, para qualquer vacilo que eles tiverem, o Cristiano Ronaldo tá ali, né? Ele não vai ficar recuando tanto. E o pressão ofensiva, né? Também padrão aí dos times que vão marcar mais à frente, né? Até esqueci de comentar aqui sobre a linha defensiva que eu sempre falo, né? E não só sobre a linha defensiva, né? Sobre as instruções em geral. Colocar aquela barrinha vermelha, né? Pra botar o time no ofensivo. E fica, acredito que perfeito aí pra simular, pelo menos o que foi Portugal aí contra o Uzbequistão, especificamente, né? Que é a tática que eu tô me baseando aqui pra trazer esse vídeo aqui. Então acredito que no mais seja isso, né? Essa combinação aí dessas instruções, o posicionamento dos jogadores, estilo de jogo e a barrinha ali no vermelho no ofensivo, acho que fica bem bacana, o time fica bem ofensivo aí no amistosinho que vai estar passando de fundo. Foi 6-0, se eu não me engano aí, eu simulei o jogo contra o Uzbequistão. Eu não jogo com o adversário com a tática genericona não, eu tento armar mais ou menos o que eles fizeram, então deixei o time com retranca ali, com um contra-ataque para ficar até interessante de eu tá ligado, né, para defender em situação de contra-ataque, ver se a linha não tá muito alta, se não acaba ficando exposto, mas aí eu acabei jogando o jogo inteiro, os caras acabaram não conseguindo fazer nenhuma finalização, então, mesmo com os jogadores bem avançados aí no campo e tudo mais, não tomei tanto contra-ataque, os caras não conseguiram finalizar, então não tá uma coisa exposta, né, não é um time que vai atacar e vai ser muito atacado, né, a gente consegue fazer uma pressão bem interessante nos caras aí, dessa forma acho que simulou bem o time da vida real. Então é isso aí, rapaziada, né? Deixando aquele like, comentário quem gostou. Quais táticas aí vocês querem ver mais pra frente. O que vocês acharam do jogo de Portugal, os jogos de hoje e tudo mais aí também, né? Por mais que o vídeo vai sair amanhã, mas enfim. Tô gravando aqui no dia aqui do jogo de Portugal aí exatamente, né? Então sempre deixando aí o like, comentário o que vocês acharam. E tamo junto. Valeu.